Graça e paz, a gente continua o nosso devocional falando sobre as últimas palavras de Cristo. Quero te lembrar que Jesus, neste momento, está na cruz, sofrendo, sangrando, depois de ter sido torturado. E como os dados históricos mostram a crucificação, cada palavra, cada frase, cada puxada de ar para poder tentar falar, era extremamente dolorida. Nós entendemos então que pela vida de Jesus e pela maneira como morreu e pelo fato de ele ter tentado falar na cruz, tudo que ele falou era muito importante. Nós chegamos na terceira frase. E essa terceira frase nos revela algo que, na verdade, sabemos desde Gênesis, desde o início da Bíblia. Temos um Deus relacional. Um Deus que se preocupa, que nos criou, inclusive, para sermos pessoas de relacionamento. Um Deus que é tão preocupado com isso que ao longo da Bíblia tem várias coisas que falam sobre relacionamento interpessoal, como devemos tratar uns aos outros, e mais ainda fala sobre família. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Alguns às vezes até valorizam tanto a igreja que esquecem que a família foi criada antes da igreja. E que a igreja é uma continuação disso. Esse Deus também deu regras familiares em diversos pontos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê, e no Novo isso continua, que deveríamos honrar pai e mãe. E aí nós vemos Jesus fazendo isso. Ele está naquela cruz olhando as pessoas. Então imagine essa cena. Seus discípulos se dispersaram. Pedro havia negado, os outros discípulos se trancaram no lugar. Só tinha um discípulo lá. É escrito como discípulo que Jesus amava, e a gente entende que é o próprio João que escreveu o Evangelho de João. E aí nós vemos algo mais curioso. Enquanto naquela época havia um grande preconceito pelas mulheres, ainda hoje há muito preconceito pelas mulheres, quem estava lá com Jesus até o fim? 4 mulheres. Desde Maria Madalena, a quem ele havia expulsado 7 demônios, e que tinha uma vida duvidosa e que depois se converteu. A tia dele, que também chamava Maria. Há uma outra Maria, que aparentemente seria a mãe de João e Tiago. E Maria, a própria mãe de Jesus. Jesus olha para ela, e ele é o filho mais velho. Normalmente, ele teria decisões para tomar. José já havia morrido. Geralmente, o irmão mais velho deixaria a mãe aos cuidados do irmão mais novo. Mas Jesus tomou uma decisão diferente. Ele olha para o discípulo dele que está ali, um discípulo que foi fiel com ele até a morte, e diz: mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. E o próprio apóstolo relata que a partir dali ele tomou Maria para cuidar e cuidou dela até o fim. A história que a gente tem de registros mostra que ele provavelmente cuidou realmente até o final da vida de Maria. O que isso nos revela? Isso nos revela, em primeiro lugar, a importância das mulheres. Aliás, ao longo do ministério de Jesus, as mulheres foram muito importantes, ajudavam tanto no sustento quanto no cuidado, e foram importantes até o fim. Foram elas, inclusive, que cuidaram do corpo de Jesus depois de sua morte. É as mulheres que encontram o túmulo vazio na sua ressurreição. Há uma questão muito importante em relação às mulheres. Mas hoje eu gostaria que a gente se focasse numa outra questão, que é a questão relacional. A questão de responsabilidade, do cuidado com pai e mãe. Enquanto tantos filhos deixam pai e mãe para lá, Jesus mostra que ele cuidou de sua mãe até a sua morte. E lógico, depois da ressurreição continuou cuidando dela, como cuida de nós também. Mas ali, em carne, no que estava fazendo, ele se preocupou com o futuro de Maria. Ele se preocupou como seria após a morte dele. E colocou o seu discípulo mais fiel para cuidar de sua mãe, para que provesse o que ela necessitava. Na cruz, Jesus mostra para a gente que o amor, ele é tão importante que ele precisa alcançar pessoas. Vivemos num mundo onde as pessoas brigam o tempo todo. Brigam por causa de política, brigam por causa de futebol, brigam por uma série de coisas. Batem, matam por coisas bobas. A gente recebe notícias o tempo todo. Há alguns anos atrás recebi uma notícia no município de Serra, por exemplo, daqui do Espírito Santo, em que um rapaz matou o outro, e quando perguntaram por que ele matou o outro, ele disse porque ele era bonito demais, as meninas só olhavam para ele.
Um marido matou a esposa porque ele era corintiano, ela era palmeirense, o Palmeiras ganhou, ela brincou com ele e ele simplesmente matou a esposa. Em outro caso, pessoas mataram uns aos outros porque um é Bolsonaro e o outro é Lula. E tantos outros motivos nós arrumamos para tratar as pessoas mal. Um menino foi encontrado pela polícia num barril, acorrentado, sem comida. São tantas notícias ruins de falta de relacionamento, mas Jesus mostra na cruz a importância de relacionamento. Ele deu um mandamento: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ele deu o mandamento de amar ao próximo. Ele deu o mandamento sobre trate o outro como você gostaria de ser tratado, está em Mateus 7,12. Ele deu diversos mandamentos da forma como deveríamos agir. E até na cruz ele não apenas fala, mas na cruz ele mostra que aquilo que ele ensinou, que aquilo que ele mandou, ele também viveu e deu exemplo para nós até o final. Do relacionamento com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, mas também do relacionamento com sua mãe terrena. Da importância de honrá-la, de cuidá-la, de verificar. Então, eu gostaria de terminar essa meditação dizendo para você, como é que estão seus relacionamentos? Você já disse um eu te amo hoje? Tem alguém que falta você perdoar? Como que está seu relacionamento com seus pais? Como que está seu relacionamento com seus filhos? Como está seu relacionamento com colegas de trabalho, com amigos, com irmãos em Cristo na igreja? Nós não levamos nada nessa terra. E a única coisa que temos, além do próprio Deus, além de entregar a vida a Jesus, são as pessoas. Inclusive, se você ficar doente, você dependerá de pessoas. Em tudo, no final das contas, os nossos relacionamentos são muito mais importantes do que as coisas que podemos comprar. Medite nisso. E ainda hoje, diga um eu te amo, ou outro tipo de sentimento. Ainda hoje, procure aquela pessoa que de repente você deveria resolver a questão com ela. Perdoe, peça perdão, faça o que for necessário. Que Deus te abençoe grandemente. E te dê força para poder perdoar e ser perdoado. E te dê a coragem de dizer, não depois que a pessoa já morreu, mas de dizer em vida, um eu te amo a quem você ama, e a tratar as pessoas com esse zelo e com esse amor que Jesus nos deu exemplo. Fica com Deus. Em nome de Jesus.